Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Hoje, dia 25 de dezembro. 25 de Natal é bom, né? Boa noite, Christian. Comeu muito leitor? O povo deve estar tudo jogado no sofá uma hora dessa, cansado, amargurado, doido por um ovo frito, né? Porque essas comidas de Natal são muito cansativas. Então a gente vai assumir um pouquinho a vida normal ao longo. Se bem que você ainda vai ter que comer os restos da ceia até pelo dia 27, mais ou menos. Quando você estiver se curando, começando a comer de novo arroz, feijão, chuchu, carne moída, aí já vem a ceia de ano novo, que você vai ter que comer até lá pelo dia 4 também. Então, esse infortúnio vai acontecer na vida de todos nós. Não se sinta pior que os outros, não. Nós também estamos comendo os restos da ceia. Olha só, gente, nós estamos no final de ano, ainda dá tempo de você fazer presentes. Eu me lembro que no último programa, antes do Natal, que eu fiz, eu falei da necessidade de nós darmos presentes cristãos nessa festa do Natal. É importante demais que a gente amarre os nossos presentes ao significado da festa. E olha aqui que beleza. Nelsinho Correia lançando coisas de Nelsinho Correia. Agora que eu estou entendendo por que virou uma polêmica no Twitter, na semana da pregação do Osana Brasil, que eu falei das pessoas que são apegadas ao Fusca, que tem... Ô Nerso, né? Não era o seu caso não, viu? Não era mesmo. Mas de qualquer maneira tá aqui, ó, Nelsinho, agarrado no Fusca dele. Quando eu falava do apego, eu falava de maneira geral a todos nós que nos apegamos às nossas coisas. Eu falava que não precisa ser muito rico para ficar apegado. Tem gente que se apega ao Fusca. Aí algumas pessoas maldosamente acharam que eu estava falando do Nelsinho. Nelsinho vai lançar esse CD. Você que vem para o acampamento de Ano Novo, você vai ter a oportunidade de ver, ouvir e cantar com o Nelsinho na noite, dia 31, Cristian. Você vai estar também, não? Você que vai tocar? Venha passar o seu Réveillon aqui na Canção Nova. Lembrando que ainda essa semana dá tempo de você participar da nossa promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. É só adquirir essa palestra, Aliados pela Força do Espírito, que é um conjunto de 3 pregações, Padre Léo, do Monsenhor Jonas Abílio, nosso querido Márcio Mendes, e você tem a oportunidade de participar dessa campanha e de concorrer a uma casa mobiliada. Imagina que beleza, você vir a Canção Nova e ter o seu cantinho aqui. É o presente que a Canção Nova está dando a todos aqueles sócios que estão nos ajudando a virar o ano sem dívida. Então, comprando essa palestra, você concorre. O livro Quem Me Roubou de Mim, o CD e DVD Queremos Deus também são produtos especiais para essa época do ano. E nós ficamos muito felizes em poder dar a você a oportunidade, através do Davi, de ter muitos produtos evangelizadores para você poder presentear as pessoas. Vamos atender aqui os nossos e-mails, pessoas que escrevem para nós. Achei interessante essa aqui. Ela não quer ser identificada e você logo vai saber por quê. Ela me diz: Padre Fábio, o padre de nossa paróquia é muito jovem, bonito, acolhedor, e isso tem gerado muitos problemas na nossa comunidade, pois ele tem provocado muitas paixões entre as mulheres. Eu sou amiga dele e confesso que o vejo como um excelente partido para o casamento. Gosto muito dele, sempre que tenho problemas o procuro, ele é muito acolhedor comigo, e desconfio que eu o veja de outra forma. Não o veja como padre, porque estou percebendo que sinto ciúmes quando o vejo conversando com outras pessoas. Meu questionamento é o seguinte, padre: eu posso investir nesse sentimento? Será que não seria uma forma de mostrar a ele a verdadeira vocação? Será que Deus não poderia mostrar a ele, através de mim, que ele está no caminho errado? Gostaria muito de ter a sua... Como é que ela falou aqui? Não entendi. É como se fosse a minha apreciação, né? Na verdade, não é bem uma apreciação, um posicionamento, né? Ao mesmo tempo, gostaria muito que o senhor rezasse por mim, porque sou cristã e não gostaria de errar. Fica com Deus. Minha filha, eu acho que não é nem honesto, né, da sua parte, porque, primeira coisa, um padre ele tem que ser acolhedor mesmo. É muito bom que o padre aprenda desde pequeno, né, desde quando ele entra no seminário, que um principal gesto de evangelização
nos dias de hoje é acolher. Acolher é evangelizar. Quando um padre tem um sorriso, mesmo, claro, há dias em que a gente está mal-humorado, que a vida está mais difícil, mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar com a minha comunidade, de estar com o povo, nos eventos que eu vou, nos programas que eu faço, com as pessoas que eu encontro pela rua, a primeira coisa que as pessoas esperam de mim é o acolhimento. Então, pelo amor de Deus, isso não pode servir de causa de confusão entre as pessoas. Não é porque o padre é acolhedor que ele esteja, não significa que ele esteja em confusão com a vocação dele. Acolher é a primeira vocação dele, não é verdade, Cristian? Imagina, se você achar que isso é um problema, o fato dele ser acolhedor e dele atrair as pessoas para ele, não. O problema é o que ele faz com essas pessoas que ele atrai. Porque atraente, no sentido de fazer as pessoas quererem estar por perto, deve ser um papel de todo padre. É muito ruim quando eu, como padre, percebo que a minha atitude joga o outro para fora. Afasta, ao invés de acolher. É muito ruim quando eu identifico que o meu jeito de ser padre afasta as pessoas de mim, ao invés de favorecer o encontro. A gente está falando aqui hoje, né, que o Natal provoca dentro de nós conversão. O líder religioso é aquele que vai pastorear. Eu pastoreio a minha conversão e tenho os meus amigos que me ajudam nesse processo a identificar dentro de mim o que precisa ser melhor. Agora, o padre, o líder religioso, o diretor espiritual, é aquele que vai nos ajudar a sinalizar o que precisa evoluir dentro do nosso coração. E o primeiro passo para isso é a gente se sentir acolhido. Então, é papel do padre acolher. Que não confunda o que está do outro lado recebendo esse acolhimento. É claro que, num contexto de muita carência, as pessoas vão achar que aquele padre, porque está acolhendo, que ele pode oferecer algo além do que ele vai oferecer como padre. Aí é uma questão de honestidade, minha gente. Eu não acredito, minha filha, que o seu padre esteja na vocação errada. Talvez por causa de uma carência que você tem, ou até mesmo de um sentimento desordenado que você desenvolveu por ele, você esteja alimentando a pretensão de que ele esteja no caminho errado. Mas não é ele que está no caminho errado, é você que está desejando o que não é seu. Uma relação entre padre e fiel, ela tem de ser sempre muito cuidadosa. Eu sempre digo isso. Eu tenho muito cuidado com as minhas amizades, com as pessoas que se aproximam de mim, porque eu sei que essa confusão pode existir do outro lado. Eu já tive 1000 motivos para duvidar de algumas pessoas, eu já tive 1000 motivos para acreditar, e isso acontece o tempo todo. Eu acho que quando a gente tem uma vida em Deus, quando a nossa experiência, que o padre tem de ser um homem de profunda experiência de Deus. Ele tem de ser um homem de oração, ele tem de ser um homem que vive no seu dia a dia as restrições de maneira saudável, de maneira mística, né? Eu preciso fazer das minhas restrições a minha oração. As minhas restrições participam da minha experiência. Eu tenho de ter intimidade com Deus. Como é que eu quero ser um líder religioso se eu não tenho intimidade com Deus? E é na minha intimidade com Deus que eu peço o discernimento para saber quem eu quero perto. Porque às vezes você tem gente que insiste muito em ser próxima do padre, em ser amiga, em levar para casa, em fazer isso com ele, em fazer aquilo com ele. O padre vai saber muito bem onde é que ele pode pisar, onde é que ele não pode pisar, à medida em que ele pede a Deus esse discernimento. Que existem muitas mulheres apaixonadas por padres, isso a gente sabe. Agora, o padre que permite que esse sentimento, ou que aquela desordem que existe do outro lado, venha para o lado de cá e venha confundir a sua vida, aí ele está fazendo uma escolha. Agora, pelo que me consta, o seu padre está apenas querendo desenvolver bem o papel dele, de acolher a comunidade, como a comunidade merece ser acolhida. Eu acho que o seu papel, minha filha, é respeitá-lo e de tratá-lo com o zelo sacerdotal que ele merece. Eu sempre digo, até quem ama um sacerdote, os amigos reais de um sacerdote, sabem muito bem a linguagem com que usar com esse sacerdote. Linguagem dúbia, a mim não interessa. Eu só gosto
de quando as pessoas são claras comigo e eu sei que do outro lado existe pureza de intenção. Porque eu não vou ficar alimentando um vínculo, não vou responder a uma pessoa que eu sei que ali existe uma desordem no sentimento. Porque a palavra amor, minha gente, ela é muito facilmente deturpada nos dias de hoje. Eu posso ouvir eu amo você de uma maneira, você pode me dizer isso, padre, eu amo você, e eu interpretar isso de 1000 formas. Então precisa ser clara, que amor é esse que você diz ter por mim? É um amor fraterno? É um amor que respeita a minha opção? Minha gente, até a pessoa casada precisa viver essa honestidade. Hoje há muita imaturidade na lida com o amor. Há muita irresponsabilidade na lida com as questões amorosas. Uma mulher que quer ser fiel ao marido, ela vai dosar a maneira como ela ama os amigos homens que ela tem. Não no sentido de economizar o amor, não, mas no sentido de ser sempre clara com os gestos que realiza, com as palavras que diz, com o e-mail que manda, com a mensagenzinha de texto que manda, porque tudo pode ser casa da confusão. E se ali a confusão se estabelece, aquela relação que poderia ser de uma amizade bonita deixa de existir. Que o diabo não perde tempo. Onde é que é a ação privilegiada do diabo nos dias de hoje? É no sentimento das pessoas. As pessoas estão muito confusas, estão muito carentes. Então, o marido deixa de dar atenção, o marido deixa de ser carinhoso, a mulher vai desenvolvendo aquela carência. Então, o padre começa a ser atencioso com ela, e ela vai e conta os problemas que está enfrentando com o marido. E se o padre não é claro naquela abordagem, ele pode, de alguma maneira, criar uma confusão no coração daquela fiel. Então ali precisa ter honestidade das duas partes. A maneira como eu oriento, a maneira como eu acato um e-mail, a maneira como respondo aquele e-mail. A linguagem diz tudo. E a linguagem ilude, gente. A linguagem, ela provoca muita ilusão dentro de nós. Por isso que eu gosto de muita clareza com as palavras. E eu não dou margem para segundas intenções. Porque não me interessa. A partir do momento que eu quero ser padre, que eu quero continuar sendo fiel à minha opção, eu não vou permitir que uma pessoa venha banalizar isso. Não faz parte da minha vida. Não vou permitir que aquele que está tentando me banalizar fique ao meu lado. Ou que tenha acesso a mim. Às vezes eu nem leio, que eu já sei o que vem. Quando você já conhece a intenção do remetente, eu não vou perder tempo em ficar lendo. Quantas vezes eu tive isso? Enfrento situações agora, assim, de pessoas obsessivas, de pessoas que já se declararam a mim. Padre, eu sou apaixonada por você, é por isso que eu ando atrás, é por isso... Com fotos horríveis, desrespeitosas, sabe? Material pornográfico, eu recebo isso de vez em quando. Então eu sei como lidar com isso. Porque eu, a partir do momento que eu quero ser honesto com a minha opção, eu não tenho o direito de permitir que essas realidades banais e de pessoas que não estão interessadas no meu coração de padre, venham se aproximar de mim. Alguns casos são de polícia. A gente tem que chamar a polícia. Tamanha a perseguição daquela pessoa, que vai atrás, que está o tempo todo no mesmo hotel, que fazendo de tudo para estar no mesmo lugar. Às vezes nem chega para conversar comigo. Mas existe um assédio moral, através de cartas, através da presença o tempo todo. A pessoa não fala comigo, mas eu me sinto assediado. Por conta do material que já foi enviado, por conta de situações que me foram desagradáveis. Então veja bem, minha gente. E é claro, eu posso acreditar na conversão dessa pessoa? Posso. Que de repente ela percebe que não é isso, que eu não quero isso. E de repente ela começa a ouvir a minha palavra, porque ela vai nos shows. E eu acredito na possibilidade de Deus agir no coração daquela mulher. Da mesma maneira, assim como eu já percebi que agiu no coração de algumas, que deixaram de mandar esse material pornográfico, que deixaram de ser desrespeitosas. E que depois, eu não sei o que Deus fez no coração dela. Pode ser que ela tenha chegado mal intencionada e que depois Deus agiu no coração dela. Então, minha filha, o seu papel, ao identificar dentro de você isso,
não é ficar pensando o que o padre esteja pensando ou sentindo, não. É você tomar conta do seu sentimento. Da vocação do padre, ele cuida. Agora, nós que estamos ao redor dos padres, precisamos ter muito zelo e respeito pelo coração deles. Não é assim? Da mesma maneira como uma mulher precisa ser zelada e respeitada pelos amigos dela. Esse respeito é que vai fazer, que vai demonstrar o amor que nós temos. Amor sem respeito não é amor. O amor será sempre um indicativo de que ali existe um respeito. O respeito, desculpe, é sempre um indicativo de que ali existe o amor. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito, mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Minha gente, nós estamos chegando no final do ano. Nessa noite de Natal eu quero agradecer a você que esteve conosco ao longo deste 2013. Foram muitos programas de direção espiritual aqui pela Canção Nova. Agradeço muito ao Sistema Canção Nova de Comunicação pela oportunidade de estar aqui. Agradeço você pela confiança, por ter me dado a oportunidade de participar do seu Natal diário, né? A gente sabe que a dinâmica da vida cristã consiste em receber o menino Jesus todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o Natal acontecer na nossa vida, porque não existe vida cristã sem o nascimento de Jesus dentro de nós.
Eu desejo que ele nasça no seu coração todos os dias. Que você não se sinta só. Que nos momentos difíceis da sua história, você se recorde desse menino que está com você. Desse menino que precisa crescer com você. Desse menino que lhe amadurece, que lhe dá condições de escolher melhor a sua vida. Desse menino que lhe preserva da morte. São tantas situações de morte que podem ser deixadas de lado quando nós escolhemos de maneira correta. Que Deus nos dê o discernimento, que o menino Jesus nos ajude a discernir o que será melhor para nós. Que em 2014 você possa ter essa presença do menino dentro do seu coração, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade com que José teve. De observar esse menino, de recebê-lo na sua vida e de permitir que ele faça a sua noite ser sempre feliz. Uma noite feliz é uma riqueza muito grande. Muito bom quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente dorme tranquilo. Isso sim é uma noite feliz. E é o que Deus quer trazer à nossa vida. Uma infinidade de noites felizes. Uma infinidade de noites bem dormidas. Porque só o coração que está em paz também descansa em paz. Muito obrigado. Um bom Natal para você. Que Deus abençoe muito você e sua família. E que as graças do céu sejam derramadas abundantemente sobre vocês. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção dos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigado, Christian. Obrigado pela sua dedicação, pela oportunidade de estar com você. Obrigado a toda a equipe do Direção Espiritual, Célia, as duas Célias, que está também lá em Portugal. China, muito obrigado, querido, pela sua direção tão carinhosa. Que Deus nos leve adiante com esse projeto de fazer bem ao coração das pessoas através da palavra dele. Obrigado. Me escolheste carpinteiro, um trabalhador, e assim mesmo, sem riquezas, sou teu cuidador. Se a mim veio tão pequeno, lindo assim será, para sempre, filho amado, menino Deus. Não sabia quando o anjo veio me falar que seria tão bonito teu sorriso e mais. Se a mim veio tão perfeito, lindo assim será, para sempre, filho amado, menino Deus, pequeno rei. Fui mais que abençoado, filho, por ter tudo acontecido em meus braços. Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer, fui mais que abençoado, filho, por ter tudo acontecido em meus braços. Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer, fui mais que abençoado, filho,